Budismo, o primeiro milênio, Daisaku Ikeda. Prefácio. Em fevereiro de 1961, encontrava-me às margens do Ganges, o caudaloso rio que começa com um fio de água cristalina entre os Himalaias, o telhado do mundo, e desce dos picos majestosos, banhando os sopés da cordilheira para irrigar a vasta planície do Hindustão. Nas proximidades da cidade de Patna, onde eu estava, o rio absorve um bom número de grandes e pequenos tributários. Perto desse local, em tempos antigos, existiu Pataliputra, a cidade das flores, capital da dinastia Maurya, a primeira casa real a estender seu domínio sobre quase todo o continente indiano. O sagrado Ganges continua a fluir hoje, exatamente como há tanto tempo, quando Shakyamuni, tendo concluído a pregação da mais importante série de sermões sobre o Dharma, ou verdade budista, aos seus discípulos no pico do Abutre, cruzou a partir da aldeia de Patali, dirigindo-se a pé para o norte a caminho de seu velho lar em Kapilavastu. Aproximava-se a hora de sua morte, fato do qual estava sem dúvida consciente. Pergunto-me hoje o que pensou ele, sozinho ali às margens do Ganges, olhando dali para as águas imensas. Tentei imaginar o que se teria passado no coração do Buda. Há quantos séculos o rio continua a fluir, dia após dia, da mesma forma? Enquanto as águas da vida brotarem da terra, ele continuará a fluir. A sabedoria profunda e imemorial de Shakyamuni, nascido em Lumbini, nos contrafortes dos Himalaias, tal como Ganges, continuou por mais de 1000 anos a fluir pela terra do povo indiano. Dali se espalhou para o sul até Sri Lanka, para sudoeste, pelas regiões da Birmânia, Tailândia e Camboja, para o norte, pela Ásia Central, penetrando na China, pela Estrada da Seda e chegando ao Japão através da Península Coreana. Além disso, no reinado do rei Ashoka, no século III a.C., monges budistas seguiram como enviados aos vários estados gregos do Império Macedônio. E assim, desde os primeiros tempos, a doutrina tornou-se também conhecida no Ocidente. Shakyamuni, esse homem extraordinário do passado, morreu há muito tempo, deixando um conjunto de ensinamentos como o mundo jamais conhecera. Esses ensinamentos, nascidos do desejo apaixonado de salvar a humanidade, desejo que lhe dominou toda a vida, foram transmitidos de um discípulo a outro, de um seguidor a dezenas de milhares, até que se transformaram numa corrente imensa de fé que transcende fronteiras nacionais. Desde minha visita à Índia, a terra onde surgiu o budismo, tenho pensado constantemente na história antiga dessa fé, o sentido, desejo de tentar reduzir à escrita algumas ideias a respeito do homem Shakyamuni, o seu fundador. Desde minha visita à Índia, a terra onde surgiu o budismo, tenho pensado constantemente na história antiga dessa fé
e sentido desejo de tentar reduzir a escrita algumas ideias a respeito do homem Shakyamuni, o seu fundador. Há alguns anos realizei em parte esse desejo, escrevendo um livro intitulado O Buda Vivo. Dispensa dizer que a religião budista não é propriedade exclusiva de Shakyamuni. Da mesma forma que a força vital do Buda existiu e continuará a existir para todo sempre, a religião budista é uma fé que tem por objetivo a salvação de todos os seres humanos, onde quer que estejam. Após a morte de Shakyamuni, seus discípulos se reuniram a fim de dar corpo formal aos ensinamentos que ele deixara. Dessa maneira, no devido tempo, surgiu a massa ciclópica de escrituras e comentários que constituem o canone budista. Entre elas figuram as escrituras do budismo Mahayana, em particular o Lotus Sutra, plasmadas pelas mãos de crentes leigos que se esforçaram para realizar o ideal do Bodhisattva, disseminando mais amplamente o budismo na sociedade. Todos esses discípulos e adeptos posteriores da religião abeberaram-se na força vital do Buda eterno, força que existia dentro de cada um deles e os estimulava a não medirem esforços para alcançar o reino da iluminação, o reino do Buda. Em O Buda Vivo, estudei a vida de Shakyamuni. Aqui proponho-me a continuar a contar a história do budismo, examinando-lhe o desenvolvimento nos primeiros tempos na Índia e tentando definir-lhes os princípios básicos e ideais enquanto religião. Tal como em O Buda Vivo, louvei-me e com gratidão o proclamo em numerosos e excelentes estudos de budólogos e indólogos. A eles manifesto aqui meus agradecimentos pelos seus esforços no passado e, como budista, oro para que continuem a ter sucesso em suas pesquisas no futuro. Finalmente, gostaria de deixar consignada aqui minha dívida para com Burton Watson, professor adjunto da Universidade de Colômbia, pelo cuidado no preparo da tradução para a língua inglesa, e ao quadro de pessoal da Kodansha International Limitada, pelo trabalho e paciência na produção desse livro. Daisaku Ikeda.